Muito boa noite, com muito prazer que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. A memória afetiva é uma das maiores riquezas que nós podemos ter na vida. É nela que nós guardamos as primeiras lembranças dos cuidados. A memória afetiva guarda dentro de nós o primeiro amor, a primeira saudade, a primeira dor. São os registros originais daquilo que a gente é. Momento em que a vida se registrou dentro de nós pela força dos acontecimentos, pela força das pessoas que estiveram presentes na nossa história. Eu gosto muito dessa música, composta pelo grande Nicodemos Costa, da comunidade Shalom de Fortaleza. Ele trabalha a partir de um salmo que fala justamente desta memória afetiva no coração do salmista. O salmista que se sente amado, que se sente protegido por Deus e que é capaz de fazer do seu canto um canto de declaração, de satisfação, de felicidade, por saber-se cuidado por Deus. É a coragem que o salmista tem de reconhecer que não pode haver nada nesta vida que seja maior que o amor de Deus na sua história. A gente sabe o quanto que em alguns momentos da vida a gente se sente pequeno. O momento do sofrimento é um momento em que a gente se apequena, né? A gente fica pequenininho. É como se ele tivesse o poder de ficar tão intenso, de nos colocar numa situação desfavorável, né? Não é assim que você se sente? A vida parece muito maior do que você. E a dor lhe faz sentir-se pequeno, sem muitas condições de agir. E é nessa hora que a gente precisa se recordar, buscar lá na memória afetiva tudo aquilo que um dia foi positivo na nossa vida. O amor que a gente recebeu, os bons exemplos que a gente colheu, a vida que deu certo, para que na hora deste sofrimento, isso possa vir à tona e possa nos fazer recordar quem a gente é. Eu escrevi num artigo, que inclusive está no meu site essa semana. Na minha viagem da África eu aprendi muitas coisas bonitas. Primeiro que estar naquele país de tantas cores, de tanta música, já é uma riqueza, uma experiência formidável. Mas eu escutei uma história muito bonita, muito interessante, que me fez pensar muito. Dizem que numa tribo africana, quando nascem as crianças, aquela comunidade, pequena comunidade tribal, se reúne e compõe compõe uma música para oferecer àquela criança que chegou à comunidade. De maneira que aquela música se transforma na trilha sonora daquela criança, que ela vai ouvir em muitos momentos da vida, nos momentos felizes, nos momentos das comemorações. É como se você tivesse uma música que alguém compôs especialmente para você. A gente gosta muito de música, né? Mas as músicas não foram compostas para nós. Há pessoas que tiveram a graça de ter uma música composta especialmente para elas. Aí tem orgulho de dizer, né? Aquele compositor fez essa música para mim. Mas aí nessa história, a música foi composta para ela. E só será cantada nos momentos especiais para aquela pessoa. Mas uma coisa me chamou a atenção. Toda vez que a pessoa que recebeu aquela música vive um momento de dificuldade, vive um momento de muitos limites, ou quem sabe cometeu algum delito, um erro grave, diz a história que a comunidade se reúne, coloca aquela pessoa no meio e canta a música para ela. Ao cantar essa música para a pessoa, é como se eles estivessem fazendo recordar do início, das origens, do primeiro momento, do primeiro dia, quando a vida começou. Então a música tem a função de fazer a pessoa retomar os primeiros sonhos. É como se a música tivesse o poder de fazer a pessoa voltar aos inícios, para um recomeço. É interessante demais isso.
a gente poder identificar na vida que há momentos em que a única solução que nós temos é a gente voltar ao início. É a gente recobrar, retomar as nossas origens, é a gente reassumir, é a gente voltar, é a gente reatar os vínculos que estavam perdidos. Quem sabe a memória afetiva nos fazer lembrar quem nós somos, para que diante do momento difícil, diante do sofrimento, diante da vida que está pesada, a gente tenha condições de reagir. E aí eu começo a pensar que é sempre bom que nós tenhamos na vida uma palavra, uma voz, um acontecimento que tivesse o poder de nos fazer relembrar quem a gente é. Você já observou que muitas vezes na vida a gente começa a perder justamente porque esquecemos quem a gente é? É como se o momento presente, a dificuldade presente, tomasse conta de nós e nos fizesse esquecer que a gente pode. Às vezes, como padre, eu identifico muito isso. As pessoas que mais erram na vida, as pessoas que destroem a própria história, estavam esquecidas do que elas podiam. Permitiram que tantas coisas ruins entrassem dentro do coração dela e minasse essas esperanças, esses sonhos bonitos que fazem parte do contexto de toda criança, né? As crianças sonham, as crianças querem, elas desejam. E depois, infelizmente, ao longo da vida, dependendo da experiência que vai vivendo, vai se distanciando dos sonhos, vai se distanciando daquilo que ela é. E o salmista, ao dizer isso, nem as torrentes das grandes águas poderá fazer apagar esse amor. Ele está justamente recobrando. Ele está trazendo para o coração dele a certeza de que Deus o ama. De que nada poderá ser maior do que isso. E aí ele tem condições de recomeçar. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Pode ser que você hoje esteja bem. Pode ser que hoje você esteja reconciliado com você mesmo, com a vida. Mas pode ser que não. Pode ser que neste momento esteja alguém nos assistindo, necessitando de ouvir essa voz, essa música, que faça recordar quem a gente é. Que nos faça reassumir a vida, que nos faça ter coragem de olhar de frente todos os problemas que nós temos e vencê-los.